Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam todos bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Bom, hoje eu trago aqui um tema que é o seguinte: tem que queimar as pestanas às vezes, né, e bolar alguma coisa, né? E aí me surgiu, olhando na estante aqui, eu vi alguns livros que têm um tema em comum, né? Que são 5 livros que apresentam entrevistas com escritores. Então, o primeiro aqui é este Encontros com 40 Grandes Autores, do Ben Naparstek, publicado pela editora Leia, com tradução da Elisa Nazarian. Então aqui, este livro aqui, do Ben Naparstek, ele traz 40 grandes autores, né? Vamos ver aqui o que tem aqui. E diz assim, né? Por trás de toda obra de arte, sempre há uma personalidade marcante, um ser humano único. Nesta edição sofisticada, a editora Leia apresenta encontros históricos de Ben Naparstek, jovem editor do The Monthly, com autores de ficção e não ficção, destacando suas obras principais, seus processos de criação, episódios e situações rotineiras que definem o perfil de importantes escritores contemporâneos. Né? E aqui no que nós temos? Entrevistas com 40 grandes autores. A primeira parte do livro são autores de ficção. Então você tem entrevista com os autores Paul Auster, Russell Banks, Carlos Fuentes, Peter Handick, Seamus Heaney, Michel Houellebecq, Elfriede Jelinek, Ismail Kadaré, Toni Morrison, Harry Mulisch, Haruki Murakami, José Saramago, Graham Swift, Tobias Wolff e A.B. Yehoshua, que é um judeu, né? E na parte de não ficção, nós temos aqui, vou falar os que eu conheço, né? Noam Chomsky, Humberto Eco, Thomas Friedman, John Gray, Paul Krugman, Bernard-Henri Lévy, Janet Malcolm, Catherine Millet, Wole Soyinka e o crítico James Wood. Né? Então tem um prefácio escrito pelo autor, né, o Ben Naparstek. O Ben Naparstek, ele é nascido em Melbourne, Austrália, em 1986, é jovem, né? Formou-se em Artes e Direito na Universidade de Melbourne, antes de receber uma bolsa para mestrado da Johns Hopkins University, em Baltimore, Estados Unidos. Voltou para Melbourne para se tornar editor da revista The Monthly, em maio de 2009, após 8 anos de contribuição para mais de 40 jornais e revistas, escrevendo sobre livros e ideias. E esse é o seu primeiro livro. Então aqui, editora Leia, Encontros com 40 grandes autores. Ben Naparstek. O próximo aqui, Conversas entre Escritores, publicado pela editora Arte e Letra em 2009, né? Organização Vendela Vida, tradução Irineu Neto, Miguel Nicolau Habib Neto e Ernesto Kluppel. Né? Então esse aqui, Conversas entre Escritores. Esse aqui é diferente. Aquele é uma entrevista. Você tem um entrevistador e você tem os autores entrevistados. Aqui já não. É uma entrevista mútua, ou seja, é uma conversa entre dois autores sobre literatura, né? Sobre tudo. E aí você tem dois escritores conversando, como se um estivesse entrevistando o outro. Então, por exemplo, aqui diz assim, né? Vamos pegar na orelha. The Believer Magazine é uma das revistas literárias mais importantes dos Estados Unidos. Publicada mensalmente, ela se define como uma revista sobre autores e livros de que gostamos,
Conhecida por não se levar muito a sério, a revista é uma referência tanto para os novos autores como para autores já consagrados. Uma das características mais marcantes da Believer é o espaço que dedica às entrevistas, feitas sempre por um escritor que sugere o nome do seu entrevistado. Este livro é uma compilação dessas conversas. Então, por exemplo, você tem aqui o Jonathan Lethem conversa com Paul Auster. O Ben Ehrenreich conversa com John Banville. A Vendela Vida conversa com a Jennifer Egan, ou Egan, acho que é Egan. O que mais que eu conheço? Daphne Beale conversa com a Janet Malcolm. A Zadie Smith conversa com a Ian McKeevan. Sean Wilsey conversa com Haruki Murakami. A Alexandra Rockingham conversa com o Orhan Pamuk. Quem mais? Joshua Bierman conversa com a Marjane Satrapi. O Adam Thirlwell conversa com Tom Stoppard. Entre outros. Muito interessante. Tem vários autores que eu conheço e muitos que acabei conhecendo através deste livro aqui, Conversas entre Escritores. Vale a pena. O próximo aqui é um livro mais antigo, né? Então tem autores mais consagrados, mais antigos, que eles são bem contemporâneos, né? Aqui é o Escritores em Ação, publicado pela Paz e Terra. Essa edição aqui, bem antiga, é de 1982. E tem umas caricaturas dos autores muito interessantes na capa, né? Escritores em Ação. Aí você tem aqui o Faulkner, né? Aqui o Henry Miller, Truman Capote, Ezra Pound, Ernest Hemingway, George Simenon, T.S. Eliot, Truman Capote, Aldous Huxley. E essa eu não sei se é... Como é que é o nome dela? François Sagan. Eu tô achando que é a François Sagan. Bom, aí aqui tem assim, né? Aqui diz o seguinte. Gostei da primeira parte. Aqui diz assim. Ele é uma tradução, né? Coordenação e prefácio de Malcolm Cowley. Tradução de Breno Silveira. E aí quem faz o prefácio aqui é a Edla Van Steen. Então ela diz assim: sou um autor completamente horizontal. Não consigo pensar a menos que esteja deitado na cama ou no sofá, com cigarros e café ao alcance das mãos, confessa Truman Capote. Nada sei acerca da inspiração, porque não sei o que inspiração é. Ouvi falar a respeito dela, mas jamais a vi, diz William Faulkner. Às vezes se sabe a história, outras a gente constrói à medida que a vai escrevendo e não tem ideia de como sairá, transmite Ernest Hemingway. E muitos outros pormenores são desvendados. Manias, características de humor, intransigências pessoais. Esses adoráveis autores personagens. Escritores em Ação é imprescindível para todos os que, independente da profissão, gostam de ler e se interessam pelos bastidores da criação e de alguns dos mais extraordinários nomes da literatura universal. Então, quem está aqui, né? Tem aqui Escritores em Ação, as famosas entrevistas, a Paris Review, que é uma revista, né? Francesa. Alberto Moravia. Não está na capa o Alberto Moravia. Tá sim. Ou é o Lawrence Durrell? Confundo. Eu acho que é o Lawrence Durrell. Aqui é o Lawrence Durrell. Então, aqui tem o Alberto Moravia, o Aldous Huxley, o Ernest Hemingway, Ezra Pound, François Mauriac, François Sagan, George Simenon, Henry Miller, Lawrence Durrell, Mary McCarthy. Aquela moça pode ser a Mary McCarthy. T.S. Eliot, Truman Capote, William Faulkner e E.M. Forster. Que deve ser esse rapaz aqui. Bom, e é isso. As famosas entrevistas a Paris Review.
segunda edição, de 1982. Não sei se ele está no catálogo ou se encontra em sebo. Mas é livraço. Os outros dois aqui são de entrevistas com poetas e escritores brasileiros. Então tem esse aqui, da Denira Rosário, que é esta, tem uma fotinha dela aqui, ó, a Denira Rosário. Diz que esse livro foi prêmio Assis Chateaubriand da ABL, né, em 1989, publicado pela José Olímpio. E aqui atrás diz assim, chama Palavra de Poeta. Palavra de Poeta ganhou o prêmio Assis Chateaubriand da Academia Brasileira de Letras de 1989. São 20 entrevistas com poetas brasileiros de nosso tempo, seguidas de uma antologia desses poetas e das suas bibliografias. Livro fascinante que vai de Murilo Mendes a Gilberto Mendonça Teles, uma visão da poesia brasileira contemporânea. Então, diz aqui na orelha, assinada pelo Geneton Moraes Neto, diz assim no primeiro parágrafo: os operários do impossível pacto, poetas, tão absolutamente dispensáveis, tão inúteis, são guardiães do delírio num mundo dominado pela racionalidade. Zelam pelo mito da beleza em pleno império do cinzento, apostam em utopias diariamente sufocadas pelas mãos de ferro da realidade medíocre. São fracassos de público numa época em que viver em guetos já não adianta. Pensam, coitados, que a palavra pode tudo, poetas, tão absolutamente dispensáveis e, no entanto, tão radicalmente necessários. Aí o que nós temos aqui? Palavra de Poeta, coletânea de entrevistas e antologia poética, publicado pela José Olímpio. Essa edição é de 89 mesmo. Não sei se está em catálogo, né? Se está fora de catálogo, mas acho que encontra no sebo virtual, alguma coisa assim. E aqui nós temos os poetas brasileiros, entrevistas, aí tem a entrevista, a antologia com alguns poemas do poeta e a bibliografia do autor. Uma mini bio, né? Com 2 páginas. Aí tem a apresentação da Denira Rosário, que organizou o livro, o prefácio do Antônio Roais, aquele do dicionário. E aí você tem as entrevistas com os poetas Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Dante Milano, João Cabral de Melo Neto, Ledo Ivo, José Paulo Paes, Ferreira Goulart, Gilberto Mendonça Teles, Mário Chame, Olga Savari, Ivan Junqueira, Adélia Prado, Afonso Romano de Santana, Carlos Nejar, Armando Freitas Filho, entre outros. Vale muito a pena. Palavra de Poeta, Denira Rosário. E por último aqui, também de escritores brasileiros, não somente poetas, né? Mas do Gabriel Nascente, Sentinelas do Efêmero, publicado pela Ediouro. Né? Então aqui diz o seguinte, aqui tem uma fotinha do Gabriel Nascente, eu acho que ele era jornalista. Ó. E aí aqui diz assim, aí poeta, né? As heróicas entrevistas do poeta Gabriel Nascente, que percorreu milhares de léguas para ouvir as maiores celebridades culturais deste século, no Brasil, ao longo de quase 2 décadas de jornalismo literário acirrado, estão aqui nestes Sentinelas do Efêmero. Intelectuais atuantes, polêmicos e até a voz do meigo peregrino de Uberaba, Francisco Cândido Xavier, estão perpetuados no bojo desta obra. Nomes que vão de Menotti Del Picchia a Carlos Drummond de Andrade se juntam neste elenco que gane para a eternidade. E aí aqui tem uma breve introdução do Adovaldo Fernandes Sampaio, que ele fala sobre jornalismo literário no Brasil. E aqui está, Sentinelas do Efêmero, Entrevistas Literárias, Gabriel Nascente. Essa edição é de 92.
E aí tem entrevistas com Bernardo Ellis, Pedro Nava, Menotti Del Picchia, Carlos Drummond de Andrade, Edilberto Coutinho, Érico Veríssimo, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, José J. Veiga, Moacir Félix, Afonso Félix de Souza, Clarice Lispector, Jorge Amado, Gilberto Mendonça Teles, Ferreira Goulart, Francisco Cândido Xavier, Federico Garcia Lorca, Ernest Hemingway e Albert Camus. Então é isso. Não sei se está em catálogo ainda, mas deve achar fácil na estante virtual Mercado Livre da vida, né? Olha aí. Sentinelas do Efêmero. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.